Eu admito que nunca em toda a minha vida eu fiz algo tão esgotante e cansativo como pastorear. Nenhum trabalho ou responsabilidade consumiu mais as minhas energias e minha saúde do que liderar uma igreja. Como pastor, posso dizer que a igreja precisa urgentemente se preocupar com o descanso e a saúde dos seus pastores. Querido cristão, não abra mão de um tratamento digno com seus pastores. Somos iguaizinhos a vocês. Se enfiarem uma faca em nós, sangraremos. Se nos machucarem, sentiremos dor. Antes de pensar no pastor como um super-homem, lembre-se que existe um ser humano à imagem de Deus atrás de um púlpito. Um ser humano igualzinho a você. Que Jesus levante uma igreja onde cuidar dos pastores não é opção, mas sim fundamental. Pastor Lisandro, postagem no Facebook, dia 11 de setembro, falando sobre o suicídio do pastor Jared Wilson. Alguns dias depois, pastor Lisandro também tirou a própria vida. Pai, gente, a notícia que eu trago hoje para vocês aqui não é boa. Mais um pastor aí, infelizmente, tirou a própria vida, se suicidou. E mais uma vez, isso nos leva a pensar e a refletir como estamos levando a nossa vida cristã. A depressão, o suicídio, ele já é uma realidade dentro da sociedade e é uma realidade sim dentro da igreja. Infelizmente, por não se tratar o problema, por não se dar o devido cuidado, o devido alerta a essa situação dentro da igreja, cada vez mais estão estourando casos de pessoas com depressão e que chega ao ponto do suicídio. Infelizmente se deixou o tema aí sem tratamento, se fez vista grossa, achou-se que o tema ia se resolver sozinho ou apenas se espiritualizou o tema, negando que era uma doença que poderia ser sim tratada com medicina, mas para muitos ainda tem esse tabu que depressão é coisa de gente endemoniada, de gente que está com demônio. Por causa disso, até muita gente ainda tem vergonha de buscar solução para o seu problema, uma solução especializada. Estamos no Setembro Amarelo, um mês aí que é utilizado para alertar sobre o problema da depressão, o problema do suicídio. E eu vejo ainda uma barreira muito grande dentro da religiosidade, principalmente evangélica, de se tratar esse tema. Eu tenho a honra aí de fazer parte e de ajudar um pouquinho dentro de um projeto chamado Escuta e Reflexão. É idealizado pelo nosso amigo Eliezer Carolive. Ele tem um canal onde ele trata aí de doenças psicológicas, problemas que atingem a mente humana, a alma, a psique. Ele é teólogo, estuda psicologia e ali ele faz conferências também para tratar esses assuntos dentro da religiosidade. E a gente vê muitas vezes as barreiras e os bloqueios que, apesar da igreja estar se abrindo aí hoje, você poder falar de muito mais assuntos abertamente, esse é um assunto que principalmente no meio pentecostal ainda tem muitos preconceitos, né? Mas alguns conselhos que eu quero deixar aqui para vocês rapidamente. Vocês viram aí a postagem que eu li do pastor que infelizmente também tirou a vida. Primeiro, Deus, ele jamais vai querer que você chegue ao ponto de a carga ser tão grande que você acha que a sua única solução é tirar a própria vida. Deus, ele não é tão tirano como algumas pessoas dizem, ao ponto de achar que você não pode parar um pouco para descansar. No momento que Elias chegou ao ponto de achar que a própria vida não valia mais a pena, Deus deixou Elias dormir um pouco, Deus alimentou Elias, Deus deu um copo de água para Elias no meio do deserto, para que Elias se recuperasse. Deus deu força para Elias caminhar mais um pouco. Eu não vejo Deus olhando para Elias e dizendo: Elias, levanta daí, para de frescura, porque você é profeta, então vá de novo lá para Israel e profetiza para Acabe, para Jezabel e para quem mais quiser
que seja. Não, Deus deixa Elias ter o seu momento também. Deus cuida de Elias, porque eu tenho certeza que Deus, ele não tem prazer nenhum em ver alguém se desgastando tanto pela igreja e pela obra ao ponto de achar que a morte é a solução dos problemas. Segundo, entenda bem o que é a obra de Deus, o que é sistema religioso, o que está te sufocando, se está te fazendo mal, se está te sufocando, se você está se perdendo. É hora de você sentar e rever algumas coisas. Cuidado, nem tudo que te impõe, nem tudo que as pessoas colocam sobre você é o que você tem que carregar. Você tem que carregar o que Cristo mandou, você tem que fazer o que Jesus mandou. Porque hoje, infelizmente, dentro da igreja evangélica, se tem a necessidade, devido ao crescimento, de se fazer pastores numa esteira industrial. E infelizmente hoje, se você chega na igreja, você tem uma facilidade para se comunicar, tem uma facilidade para entender textos, as pessoas já dizem que você tem uma vocação e um chamado para pastor. E não é assim. Ser pastor não é só você falar bem, ser pastor não é só você entender bem texto. Ser pastor é você ser vocacionado, chamado por Deus, porque ser pastor é algo totalmente diferente. Então, se você não tiver uma unção de Deus para ser pastor, você não vai aguentar a carga. Eu falo isso porque eu convivo com pastores. Eu não sou um pastor de igreja, eu convivo e sei como é a carga de um pastor. Então eu estou falando de algo que os pastores relatam. Se você não tiver a plena convicção que Deus te chamou para pastor, espera. Mesmo que o ministério te faça pressão, mesmo que as pessoas te façam pressão, e mesmo até que profetas te façam pressão, dizendo que você está fugindo da obra, que você está fugindo do chamado. E se você não tiver a certeza de que Deus te chamou para aquilo, é melhor você sentar e esperar Deus confirmar a sua chamada. Até porque eu vejo muita gente dizendo: olha, você está fugindo, está fazendo igual o Jonas. E na verdade não é bem isso. A motivação de Jonas era totalmente outra, né? A motivação de Jonas era o medo, era não querer perdoar, era querer que Deus tivesse o juízo contra o povo de Nínive. E se você ainda não tem certeza da sua chamada e da sua vocação, é porque você ainda não tem certeza daquilo que estão falando que Deus te chamou. E tenho certeza que se Deus te chamar, Ele vai confirmar no seu coração aquilo que Ele tem para você. Então não deixe as pessoas colocar sobre você um jugo que você não pode carregar. Jesus certa vez disse para os fariseus que eles colocavam um jugo sobre o povo que nem com a ponta de um dedo eles conseguiriam carregar. Então, tome cuidado, tome muito cuidado. Não deixe as pessoas colocar pressão sobre você, não deixe as pessoas fazerem você carregar um jugo que não é necessário. Você é muito importante, a sua vida é muito importante, a sua família te ama. Não chegue ao ponto de pensar que a melhor solução para você é tirar a sua própria vida. E se você em algum momento chegou a esse ponto, por favor, procure ajuda. Procure ajuda especializada, fale com alguém. Hoje, graças a Deus, dentro das igrejas existem muitas pessoas formadas em psicologia. Se você é um pastor, não quer falar com um membro que é psicólogo, procure ajuda especializada em outro local. Existem muitos locais aí que podem te ajudar. Eu vou deixar aqui o telefone também do CVV, que é o Centro aí de Proteção à Vida. Eu vou aí também deixar o link do meu amigo, do Eliezer Carolive, que é o canal aqui no YouTube também, que ele trata de problemas aí que atingem a alma humana, que atingem a mente humana, que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Então, eu queria só deixar esse conselho para você. A sua vida é importante. Não deixe a depressão, o suicídio, achar que você não tem importância e que a melhor coisa é você tirar a sua própria vida. Deus te ama, Deus não quer que você morra, Deus quer que você tenha uma vida feliz com a sua família. E se for necessário, você pode parar um pouco, comer um pedaço de pão, tomar um pouco de água, descansar por um tempo. Se cuide, se ame e tenha certeza que Deus te ama e que Ele quer você bem, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.